Então a gente pode começar agora. Bom, a minha fala, ela vai ser relativamente uma tentativa de associar tanto a proposta de pergunta da mesa, que é o que é teoria crítica hoje, com um pouco da proposta da minha tese de doutorado, que ela é sobre o marxista em alguma medida marginal, principalmente na discussão sobre o direito, que é o Walter Benjamin. Mas acho que pode surgir uma primeira pergunta, né? Por que, e talvez que em alguma medida permeie um pouco desse seminário, né? Porque, enfim, retornar a Benjamin, um autor morto em 1940, porque retornar a Marx, mas essas perguntas eu acho que elas podem ser respondidas se a gente considerar que o contemporâneo, ele na verdade não é algo que diz respeito somente à sua data de publicação, né? Por exemplo, um texto famoso do Benjamin, que são as teses sobre o conceito de história, que em alguma medida ele condensa o trabalho da vida dele, ainda conserva muito de atualidade, porque ele ainda hoje é capaz de nos trazer indagações críticas, questionamentos em alguma medida ainda não resolvidos, né? E eu acho que a mesma coisa vale para Marx. É fundamental esse retorno a Marx, que em alguma medida esse seminário se propõe a discutir, né? E, enfim, antes de eu continuar minha fala, eu queria rapidinho, eu não sou, enfim, muito de fazer essas falas, mas eu queria agradecer o convite tanto do PET, que é simbolizado aqui pelo Marcelo, mas também na figura do Rafael e do Moisés, que é um ex-petiano, né? Enfim, são dois ex-petianos que falaram comigo, enfim, e aqueles que se propõem a acabar essas trincheiras dentro da universidade para fazer ainda florescer, enfim, em alguma medida o pensamento crítico, né? Mas eu acho que a atualidade de Marx, ela nesse sentido também do Benjamin, ela é de ainda hoje serem capazes de nos trazerem indagações, exatamente por serem autores que, em alguma medida, apreendem tendências estruturais de uma sociedade capitalista. Enfim, nós ainda vivemos numa sociedade capitalista e uma sociedade capitalista em crise, né? O que torna mais claras ainda as contradições que esse tipo de sociedade engendra em seu seio. Eu acho que esse retorno, tanto a Marx, ele é fundamental, e, enfim, esse marxista singular, né, que é como a Hannah Arendt chama o Benjamin, ele ainda pode nos ajudar muito exatamente por alguns elementos que ele repropõe para pensar a própria tradição marxista e o direito como um todo, né? O Benjamin, em geral, ele é bastante trabalhado, bastante de uma forma marginal também, né? Nos cursos de filosofia, de teoria literária, ele não é um autor muito, historicamente, né, trabalhado nos cursos de direito, a interpretação de alguns paradigmas e outros fenômenos. No Brasil, pós-88, parece que a realidade social deixou de ser objeto dos cursos de direito e só se discute princípios, interpretação de princípios e malabarismos constitucionais para discutir qual seria a melhor interpretação para um determinado termo, que na verdade não é monopólio específico dos juízes e nem dos juristas, né? Às vezes os juristas esquecem que as disputas semânticas em torno do termo não é derivação da capacidade de raciocínio mental dele, mas porque existem atores reais permeando as disputas sobre termos, né? Enfim, isso é uma discussão que o Benjamin vem sendo recuperado exatamente para uma reflexão sobre o direito em torno dessa espécie de consenso sangrento pós-89, né? Ao contrário dos tempos de fim da história, a gente vê não somente um acúmulo contínuo de guerras acontecendo depois desse período, a gente vê os índices de violência estatal, né, crescendo assustadoramente. Enfim, eu venho do Rio de Janeiro, onde de 2000 a 2010, segundo dados oficiais, sempre a gente precisa duvidar um pouco dos dados oficiais, né?
De acordo com dados oficiais, de 2000 a 2010, morreram em média 1.000 pessoas por ano só no estado do Rio de Janeiro, em tempos ditos democráticos, né? 10.000 Amarildos, né? O Amarildo, na verdade, não é uma figura individual, mas é uma figura emblemática de uma política de segurança pública que é uma repaginação da política de segurança nacional dos tempos da ditadura, onde só se troca o inimigo do chamado inimigo político, ou do dissidente político da ditadura, se transforma, enfim, na população pobre, negra e favelada, de onde não há muitos registros oficiais sobre o que ocorre, né? Bom, o Benjamin vem sendo recuperado em alguma medida nesse contexto, e eu queria encaminhar a minha fala em torno de dois eixos centrais que eu acho que podem ajudar a pensar um pouco sobre o tempo contemporâneo, né? Os dois eixos centrais, o primeiro dele expondo de uma maneira muito rápida um texto do Benjamin, que é um texto do Benjamin especificamente sobre o direito, né? Não é o texto que inicia o pensamento do Benjamin sobre o direito, ele já tinha reflexões sobre isso em textos como Destino e Caráter, sobre a linguagem em geral, sobre a linguagem dos homens, um fragmento que ele não publicou durante a vida chamado Direito de Usar a Força, ele menciona isso num fragmento muito interessante para os tempos contemporâneos, chamado O Capitalismo como Religião, em que o Benjamin vai analisar o caráter metafísico de adoração do capitalismo em torno de determinados deuses, em tese pagãos, mas na verdade que conservam muito da transcendência divina, né? O Deus mercado ou outras formas de deuses que são formas de, enfim, de manter a transcendência. O Adam vem recuperando isso, né? Tem um texto bastante interessante chamado A Mão Invisível, como ele vai reconstruir genealogicamente o conceito de mão invisível no pensamento do Adam Smith, mostrar como, na verdade, isso tem uma profunda origem transcendente, né? Bom, a fala vai se encaminhar em torno de dois eixos principais. O primeiro é uma exposição dos argumentos centrais desse texto, né? A crítica da violência, a crítica do poder, que o Benjamin trabalha explicitamente a discussão jurídica, né? E, por um outro lado, eu queria propor um pouco de uma reflexão sobre história, né? Que culmina um pouco nas teses do Benjamin de 1940, né? Que eu acho que são muito importantes, inclusive para essa proposta do seminário de reconstrução da crítica do direito, de reconstrução do próprio pensamento marxista, e que são teses que, apesar de não trabalhar nomenclaturamente a expressão direito, eu acho que falam muito sobre direito, né? Bom, vou começar então. A fala esse texto do Benjamin, né, a crítica, primeiro, é um texto que tem uma tradução impossível, né? O nome do texto em alemão é Zur Kritik der Gewalt. Gewalt em alemão é um termo intraduzível, que é aquilo que no direito em português, desculpa, a gente pode conhecer tanto como força, quanto como poder, quanto como violência. Ou seja, uma tradução brasileira muito boa, né, feita por um professor da USP, publicada em 86, ele lida com essa ambiguidade e traduz o texto como crítica da violência e crítica do poder, né? Ele tem uma dupla tradução. Exatamente porque a proposta do Benjamin é, em alguma medida, brincar, né? Brincar de uma maneira bastante séria, da forma como poder e violência pertencem intimamente ao direito, né? O Benjamin vai, com isso, se afastar da grande maioria das teorias do direito que vão falar em sanção ou em outras coisas, para reforçar um pretenso componente consensual no processo de formação do direito, né? Esse texto é uma profunda resposta, na minha interpretação, à Constituição de Weimar, que foi, abre aspas, promulgada na cidade de Weimar exatamente para fugir dos levantes operários que aconteciam em Berlim, né? Uma Berlim varrida por greves gerais, uma Berlim com um movimento operário extremamente vivo, né? Não é exagero, enfim, recorrer a uma metáfora de que naquele contexto, em alguma medida, os olhos do mundo estavam voltados para a Alemanha, né?
e a escolha espacial de Weimar é bastante simbólica de retirar aquela discussão constitucional das principais dinâmicas impressas pelos movimentos populares, é uma profunda resposta a essa Constituição, que ela nasce sob os corpos da chamada Liga Espartaquista, que é um movimento dissidente do Partido Social Democrata Alemão, no qual era presente uma pensadora muito famosa no campo das ciências sociais e da tradição marxista, que é a Rosa de Luxemburgo, que é uma das lideranças desse movimento, que é brutalmente massacrada, e a própria Rosa é assassinada a mando do Partido Social Democrata, um partido que historicamente era de esquerda, mas que vai relativizando suas teses até, enfim, realizar uma série de composições com a própria burguesia alemã, né? Essa Constituição que nasce sob os corpos de um assassinato brutal da Rosa de Luxemburgo e de outras lideranças do movimento operário, enfim, de trabalhadores também, em contexto de um assassinato que não cabe muito aqui contar, senão, enfim, eu iria estender demais a minha fala, né? O Benjamin, ele se utiliza desse termo Gewalt exatamente para mostrar, em primeiro lugar, né, como poder e violência estão presentes dentro da ordem jurídica, né, para além, enfim, desse pensamento que prima por uma pretensa consensualidade ou de pretensos consensos morais, como na verdade estão presentes lá dentro esses componentes de violência que refletem uma ordem social que ela é estruturalmente violenta, né? Em 21 ainda não há a crítica do caráter exploratório dessa ordem social que vai aparecer no Benjamin pós-24, de uma ordem que ela é estruturalmente violenta. O Benjamin, só para recorrer a um exemplo rapidinho, para pegar, né, uma das conquistas, né, mas uma conquista bastante paradoxal do movimento operário foi a constitucionalização do direito de greve, né, a primeira Constituição do mundo reconheceu o direito de greve. O Benjamin ele recorria ao exemplo das greves para mostrar como em determinadas situações em que o poder vigente declarava, abre aspas, excepcional, como na verdade o direito se despia da própria ordem jurídica para mostrar a sua faceta violenta em determinadas situações. Ele dizia, a greve ela é legalmente e formalmente garantida, ela é um direito dos trabalhadores isolados. Mas só que a gente vive hoje na Alemanha uma situação paradoxal, que se essa greve estender de uma empresa e ela for ganhando caráter de uma greve geral, esse mesmo direito de greve, ele passa a ser reprimido pelo Estado e se suspende o próprio direito em nome da, abre aspas, conservação do direito, né? Engraçado, isso está acontecendo no Rio de Janeiro contemporâneo, né? Os professores exercem o seu direito de greve legítimo e em todas as manifestações, a polícia, assim que a polícia chega, começa, enfim, a repressão generalizada do exercício de um direito que, em tese, ele é constitucionalmente garantido, né? Ou seja, o Benjamin ele queria mostrar como, na verdade, em momentos decisivos, você consegue enxergar com clareza esse componente violento presente dentro da ordem jurídica, né? Ou seja, ele não está dizendo com isso que não há componentes, por exemplo, ideológicos, né? É claro que se o direito fosse só violência, esse sistema já estava mais contestado do que ele está hoje, ele já estaria mais em crise do que ele está hoje. É evidente que não existe só esse componente, né? É evidente que existe um componente que prima por uma pretensa consensualidade, que é claro, uma pretensa consensualidade fabricada, forjada e reforçada diariamente. Mas o que é claro que esse componente existe, mas o Benjamin queria reforçar aqui, enfim, que nesses momentos decisivos, extremos da ordem jurídica, esse componente violento ele prevalece de uma maneira clara. E também aqui não está, no caso do Benjamin, uma recusa moral da violência, não é uma crítica, vamos dizer assim, de cunho moralista, tanto que lá no final do ensaio ele vai refletir, tá, é possível o recurso à violência para transformar essa ordem? Ele vai responder, sim, é possível.
né? Ele vai elaborar, enfim, uma teoria bastante complexa, né? Uma teoria revolucionária bastante complexa, que, enfim, também não cabe aqui muito entrar, senão eu vou estender demais o meu tempo e eu peço que você me avise quando eu estiver acabando para eu não me estender muito no tempo dos outros da mesa. Então, o Benjamin vai mostrar, enfim, apontar esse caráter violento presente dentro da ordem jurídica e vai mostrar que, enfim, no processo de luta e de emancipação da própria classe trabalhadora é preciso, nesses momentos decisivos, ir além do direito. E se aproxima com uma filosofia e um filósofo que foi, em alguma medida, discutido aqui ontem, né, que é o Pachucanes, embora bem nunca tenha lido o Pachucanes, eram reflexões vivas da Europa do começo do século XX, né, vamos dizer assim, uma crítica estrutural da própria ordem jurídica. O Benjamin vai, enfim, elaborar esse ensaio que prima por esses elementos. Esse ensaio depois vai dar uma origem a um debate muito famoso, né, que é entre Benjamin, enfim, um pensador de esquerda, que a partir de 24 adere claramente à perspectiva marxiana, né, e o jurista conservador, que seria depois, que aderiria depois ao partido nazista, que é o Carl Schmitt, né, vai haver um debate bastante complexo entre os dois sobre, em alguma medida, qual seria, vamos dizer assim, o fundamento do direito, se é que ele tem, né? Para Benjamin não tem, para o Schmitt esse fundamento ele se conserva nas situações de exceção, né? Que vai dar origem depois a toda uma teoria que, enfim, vai gerar uma série de justificativas extremamente problemáticas. Um debate bastante antagônico, mas que se dá a partir desse texto, né? Quem reconstrói isso muito bem é o Agamben. Bom, enfim, ou seja, por um primeiro lugar, o Benjamin modela a sua crítica ao direito, né, a partir desse caráter que mostra as relações claras entre a estabilização pretendida do direito e a estabilização de uma ordem social, não somente que prima pela dominação, enfim, classista, mas também, enfim, patriarcal e tudo mais. Por um outro lado, e aí, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? 5 minutos, tá? Vou tentar resumir essa discussão em 5 minutos. Por um outro lado, há também no Benjamin um componente de crítica ao direito que passa por um terreno da filosofia da história, e eu acho que nesse sentido ele pode contribuir bastante a essa reconstrução do marxismo, né? O Benjamin é, na verdade, um autor que vai reposicionar uma série de debates no seio da própria tradição marxista no plano da chamada teoria da história, né? Enfim, só fazer uma observação, a história que ela é tão maltratada no direito, né? Geralmente a tendência de ficar se refletindo sobre norma jurídica e esquecer que essa norma jurídica ela é produto de um quadro de relações sociais, enfim, extremamente complexo, é uma tendência do direito que dedica à história pequenas páginas, como na verdade se fosse uma mera referência, eu sei sobre a história, e às vezes é muito mais para mostrar erudição do que propriamente uma preocupação real com a história, né? O Benjamin ele tenta mostrar problematizar uma série de elementos que estavam em alguma medida engessados por algumas interpretações do marxismo do seu tempo. É claro que, enfim, eu estou falando de uma corrente, não do pensamento marxista como um todo, e, evidentemente, não estou falando de Marx, né? O que o Benjamin faz é retornar a Marx para ir além dessas interpretações engessadas do pensamento marxista, que eram marcantes, tanto por um lado da social-democracia alemã do tempo dele, quanto por outro lado do chamado marxismo oficial, leia-se stalinismo, né? Que transforma o marxismo numa doutrina de Estado e retira muito do seu caráter emancipatório, né? O Benjamin vai recuperar a centralidade não somente para a teoria crítica, para a chamada Escola de Frankfurt, que Benjamin era também um autor marginal e se contrapunha a Adorno e Horkheimer nisso, de
chamar a atenção para a centralidade da luta de classes e das lutas sociais como eixo de análise central do marxismo. Eles não encaravam o marxismo como um sistema de dogmas fechados, mas como um elemento, como um sistema conceitual aberto que permitiria a união indissociável entre uma teoria e uma prática, que nunca se descolasse desse aspecto, né? Ele fica bastante marcado pela obra lucasiana, História e Consciência de Classe, como, vamos dizer assim, uma obra extremamente acabada desse tipo de reflexão. E vai reposicionar uma série de temas de filosofia da história dentro do pensamento marxista, né? A tendência majoritária de interpretação das esquerdas era social-democrata na Alemanha de então, que ia falar o seguinte, né? A vitória do proletariado, ela é inadiável. Não, ela é inadiável, não, desculpa, ela é inafastável. Ou seja, não há chance, as leis da história são leis naturais e necessárias que, a partir das contradições das forças produtivas e das relações de produção, isso vai gerar uma vitória fatal do socialismo. Ou seja, o socialismo virá a partir de um movimento natural do próprio capitalismo. O que nós precisamos fazer é conquistar vitórias pontuais no interior, ou seja, compor com os setores da própria burguesia para conseguir momentos ainda que limitados, né? Não estou falando aqui que isso pontualmente não seja importante, mas essa vitória ela é inafastável. O Benjamin vai romper por completo com esse tipo de interpretação e vai dizer: a história não transforma por si só, ela não é um movimento automático, né? Ela é feita por seres humanos em conflito nessa história. E uma das afirmações mais bombásticas dele, né? O capitalismo não vai morrer de morte natural, né? Não dá para falar que essa crise atual é a crise final do capitalismo, porque a gente perde de vista a infinita mutabilidade desse próprio sistema social, que não se refuta a buscar novos espaços e novas relações para transformar em mercadoria e transformar em objeto de acumulação, né? O Benjamin vai dizer: sem ação política, sem intervenção na história, não se transforma a história, né? Ou seja, ele vai recuperar uma série de elementos para problematizar essa noção bastante presente no discurso jurídico, e aí com isso eu me encaminho para o final, da tendência a um pretenso progresso da razão, né? Uma das coisas que mais me incomodava nas aulas de direito e de história na graduação era um quadro sinótico que os professores faziam no fundo das salas e iam explicando as declarações de direito, né? Que começavam em 1789 com os direitos civis e políticos a partir das revoluções liberais. A segunda geração de direitos vinha com a Constituição de Weimar, em 1919. A terceira geração de direitos vinha em 1948, com a Declaração de Direitos Humanos da ONU. E as gerações posteriores vinham a partir da década de 70, com a inserção da dimensão ambiental, com a presença de direitos culturais e etc. Né? Parecia que você pode ficar sentado na cadeirinha, né? Que você ia esperar um desenvolvimento natural do pensamento e da razão, e que você teria cada vez mais e mais direitos, mais e mais conquistas, e um dia você se tornaria emancipado. Você pode sentar na cadeira, isso é uma evolução natural da razão humana na história. O Benjamin vai dizer: nada disso, né? Esse tipo de visão apologética, ela retira todas as lutas sociais que tiveram diretamente relacionadas com as conquistas, mas também com os retrocessos desses direitos, né? Um livro muito bom que conta, por exemplo, a história dos direitos políticos e desmistifica essa história de que liberalismo e democracia se associam. É um livro do Domenico Losudo chamado Democracia ou Bonapartismo, que ele vai contar a história da conquista do sufrágio universal, que é uma das lutas mais sangrentas do século XIX, porque o liberalismo nasce como ideologia extremamente elitista e funda a representação na exclusão das classes despossuídas da participação política, e para isso basta ler Locke, né? Quando ele vai justificar que os operários e os desempregados e aqueles que vivem da mão para a boca não podem ter participação política no Estado. Por quê? Porque a primeira coisa que eles vão fazer é limitar o direito de propriedade, que era considerado inalienável, né? Ou seja, e com isso ele justifica a presença do voto censitário para a proteção da propriedade. Isso é presente extremamente no liberalismo. Só que com essa
ideia de evolução natural dos direitos, em primeiro lugar, você mascara a presença das lutas sociais dentro da tradição do direito. Segundo, você cai numa discussão ingênua e ufanista e progressista de achar que esses elementos se resolvem por si só. Benjamin vai ser provavelmente o marxista que coloca mais em xeque essa tradição do chamado progresso como norma histórica, né? E aí, eu prometo que eu estou encerrando. Do progresso como norma histórica. Por quê? O Benjamin ia olhar não para esses... Ele ia olhar para os fragmentos esquecidos dessa pretensa marcha histórica do progresso. Ele tinha uma percepção de fundar uma teoria da história pautada a partir da visão das chamadas classes exploradas e oprimidas, né? Ou seja, se você olhar para esse lado da história, você não vai ver um triunfo gradual da clareza e da inteligência, mas você vai ver, na verdade, uma acumulação de escombros, né? Benjamin voltava o seu olhar para esses escombros e ia recolhendo esses pequenos fragmentos da história para mostrar que essa forma de desenvolvimento ela não produz clareza, ela produz barbárie, né? Se você voltar os olhos para esse lugar, ou seja, né, só para falar um pouquinho das manifestações do Rio, né, quando o Rio de Janeiro, enfim, tem sido sitiado recorrentemente, né, todo dia de manifestação é também dia de estado de sítio no final do dia, em que liberdade de locomoção, prisões arbitrárias, tudo isso acontece normalmente, né? Teve um dia, no dia da maior manifestação na Avenida Brasil, na Avenida Presidente Vargas, muitos ficaram durante horas sitiados em vários espaços do Rio, no centro da cidade, na Lapa, em vários outros lugares. Eu lembro que eu conversei poucos dias depois com um morador de favela e ele me disse, né, agora essas pessoas sabem o que é um OPP. Você ter cerceada durante o tempo inteiro a sua liberdade de locomoção, você poder ter um espaço onde você está invadido durante 24 horas, você poder ser preso pela polícia quando você está andando pela rua, você passar por uma revista vexatória a qualquer momento do seu dia, né? Ou seja, se a gente voltar os nossos olhos para esse outro lado da história, a gente vai ver outra coisa, né? E eu encerro a minha fala citando o Benjamin numa dessas teses sobre o conceito de história dele, que estão ficando famosas, que é a 8ª tese, né? Que é muito importante nessas lutas, quando ainda mesmo dentro da universidade a gente precisa lutar contra os fascismos do nosso tempo, né? Vamos lá. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um estado de exceção efetivo, né? Que existe uma disputa com Carl Schmitt em planos opostos, mas que não cabe aqui entrar, senão não deve dar mais tempo. Ou seja, nesse momento perceberemos que nossa tarefa é originar um efetivo estado de exceção e, com isso, nossa posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia da circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção histórica da qual emana semelhante assombro é insustentável. Obrigado. Bem, muito obrigado, professor. Eu agora passo a fala para a Renata. Então, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o PET, né, por esse seminário e dizer que é muito importante, é muito bom ver o protagonismo estudantil atuando, né, e trazendo coisas boas e boas discussões para a universidade. Né, é muito importante isso. E também dizer que estou muito feliz pelo convite e que isso não é só um jargão difícil de
compartilhar experiências, mas também um momento de reforçar os nossos laços, né? Eu acho que ficou bem claro aqui, ao longo do processo de construção do seminário, né, que a teoria crítica, e mais ainda a teoria crítica ligada ao marxismo, sofre uma retaliação, sofre um espaço, eu tenho esse espaço bastante reduzido, né? Isso se reflete no nosso dia a dia, no nosso trabalho, tanto dos professores também quanto dos estudantes, né? Quer dizer, o isolamento dentro da academia, o isolamento de discussão também entre os estudantes é muito, muito grande. Então, um momento como esse é o momento da gente reforçar os laços, né? Porque eu acho que quem está aqui é interessado, de alguma maneira, na transformação do mundo, né? Não só no seu próprio fazer concursos públicos e garantir a sua vida, sua reprodução, etc., mas também está interessado nessa transformação humana, né? Então, é um momento também de reforçar esses laços, né? Eu espero que, mais do que debates, obviamente, discussões acerca das pesquisas dos palestrantes, né? E, obviamente, com a contribuição do debate de vocês, que a gente saia daqui também com reforçado a nossa convicção, né? Identificando também os outros, né? Que existem outras pessoas também desse mesmo lado, pensando dessa forma, né? Eu acho que isso é bastante importante. Gostaria de ressaltar isso nesse momento, né? Desde que eu comecei a ministrar uma disciplina no mestrado e no doutorado de pós-graduação lá do programa da UFPB, em Direito, essa disciplina se chama Teoria Crítica da Cidadania. E eu venho dedicando as minhas pesquisas a essa teoria, né, a esse campo. E aí eu vou abordar o tema da mesa, né, que é a teoria crítica do direito hoje, né, por esse viés. Pelo viés da teoria crítica da cidadania, que não aborda diretamente o direito, quer dizer, a cidadania é abordada por vários campos do saber, né? Pela história, antropologia, ciências sociais, teoria política e, obviamente, também pelo direito. Em geral, ela é tematizada como o modo, a forma, como os indivíduos, os grupos sociais as classes e outras identidades coletivas pertencem ou se vinculam à ordem social e também participam dessa ordem social. Em geral, se tematiza a partir disso. Obviamente que esse pertencimento, essa participação é mediada pelo exercício de direitos e de deveres, isso historicamente dado. Mas, em geral, apesar das discussões, dos enfoques diferentes desses campos do saber, né, a cidadania é tematizada a partir dessa característica, o modo de pertencer e de participar na ordem social. E por essa forma, né, de abordagem do tema exige, de início, que a gente contextualize historicamente, né, esse modo de pertencer e de participar na vida social. E é por isso que eu vou começar por esse lado, né, contextualizando. E é óbvio que eu não vou me ater, né, não vou me aprofundar nesse contexto histórico que se dá esse pertencimento, essa participação. Né? Esse início de conversa, vou cometer grandes omissões, né, cruciais, né, que eu espero ser relevadas, mas em benefício mesmo do argumento que eu estou trazendo. Esse é um primeiro ponto de abordagem da minha contribuição hoje. A segunda, o segundo ponto é mais uma tentativa de responder à provocação do tema da mesa, e responderia essa pergunta a partir do que é a teoria crítica da cidadania hoje, me provocou a fazer, em primeiro lugar, uma espécie de inventário do que está produzindo na área. Dos autores e das autoras paradigmáticas que se autoafirmam críticos, reivindicam essa digamos, prerrogativa. E, em seguida, restauração e ampliação das liberdades públicas e também as lutas pelo enfrentamento das mais diversas carências do povo brasileiro. Um movimento muito expressivo nessa época foi o movimento contra a carestia, que ajudou a derrubar a ditadura. É óbvio que a unidade entre essas lutas era uma unidade realmente formal, né? Porque por trás da reivindicação de cidadania havia projetos políticos que estavam em disputa. Isso não tem nenhuma dúvida. Mas nada, absolutamente nada naquele momento, né, de luta indicava que cidadania teria, em pouco tempo, o seu sentido completamente diluído
e, ao mesmo tempo, transformado em algo profundamente conservador. Em menos de 10 anos, esse termo de cidadania é hoje reivindicado por todas as tendências ideológicas, todos os técnicos ideológicos da direita à esquerda, migrou definitivamente para o vocabulário da mídia e também é parte integrante, né, da linguagem do marketing, a ponto de hoje se poder falar em cidadania competitiva, cidadania empresarial, sem menor constrangimento. É claro que isso revela, né, uma perda, né, que a cidadania e mesmo a democracia, uma perda da capacidade de exprimir projetos emancipatórios, né, e também de dirigir a ação política nesse sentido. Né? E claro também que esse processo é um processo muito mais amplo, né, que tem vários fatores ali articulados, né, mas que no essencial ele responde, ou ele é fruto, né, de uma ofensiva basicamente do neoliberalismo contra o Estado de bem-estar social e também diz respeito à desarticulação dos movimentos, né, movimentos sociais dos trabalhadores que colocavam no horizonte da humanidade a possibilidade de revolução. Então, eu colocaria esses dois aspectos como a questão da diluição do conservadorismo que esse termo hoje carrega. Então, na época histórica da acumulação fordista keynesiana, né, onde havia uma generalização de políticas sociais de cunho redistributivo e universalista, né, essa generalização dessas políticas pressupunha um grande pacto entre capital, trabalho e governo. O papel dos sindicatos nesse momento, por exemplo, era tanto, né, de reivindicar, de pressionar o Estado para a satisfazer determinadas carências populares, como também, de outro lado, de controlar essas demandas populares, essas demandas dos trabalhadores, para que isso não pudesse, digamos, de alguma forma, inviabilizar o pacto com o capital. Esse é o papel do sindicato. Como também era o papel dos partidos políticos, sobretudo da social-democracia, né, enquanto instrumentos também da classe trabalhadora, não era o papel do enfrentamento, né, para resolver as questões coletivas, mas muito mais o papel da negociação de classe. E nesse momento, a nação era esse elemento integrador das identidades. Não era só a nação não significava apenas a unidade política, a unidade territorial, a unidade legal. Não, mas a nação expressava esse elemento integrador, né, a origem comum, o destino comum da burguesia monopolista, dos trabalhadores urbanos e rurais, das mulheres, dos homens, etc. Então, as identidades coletivas eram formadas, era perpassada por esse elemento integrador que era a nação. E é claro que esse pacto